Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem essas últimas semanas. E hoje nós vamos para mais uma aulinha. Relembrando, na última aula vocês aprenderam sobre as extinções, que é quando acontece o desaparecimento total de uma espécie de ser vivo. E uma das causas das extinções é o tema da aula de hoje, que são as espécies invasoras. Vocês já imaginaram como seria se um animal ou uma planta de outro país viesse morar no nosso quintal? Quando isso acontece, nós chamamos esses seres vivos de espécies invasoras. Elas vêm de outros lugares e acabam morando nesse ambiente que não é o ambiente original. Quando uma nova espécie chega e ela não tem os predadores naturais, ou seja, não existem ali seres que vão se alimentar dessa espécie nova que chegou, essa espécie pode crescer muito rápido e de forma descontrolada. E aí isso faz com que os seres que já vivem nesse ambiente comecem a ter dificuldade para sobreviver. E como que essas espécies se tornam invasoras? Bem, elas podem se mover para um novo ambiente de forma natural. Por exemplo, quando acontecem tempestades ou furacões, esses eventos eles podem carregar sementes de plantas ou até mesmo pequenos animais. Outra forma natural é quando os passarinhos se alimentando de sementes acabam carregando elas de um lado para o outro. E também nós temos os rios e os oceanos que também ajudam a carregar espécies de um ambiente para outro. Outra forma dessas espécies se tornarem invasoras é a partir de ações do homem. E pode ser tanto acidental quanto proposital. Então, acidental seria, por exemplo, os navios, quando eles estão andando no mar, eles podem acabar levando alguns insetos, alguns pequenos caranguejos de uma região para outra. Também, quando acontece uma queimada na floresta, para que eles consigam sobreviver, às vezes os animais acabam se movendo, saindo do lugar onde eles estão habituados a morar. E pode ser também proposital. E aí vocês lembram daquela aula sobre o tráfico de animais? Então, quando uma espécie ela é levada de um lugar para outro de forma ilegal, ela também acaba se tornando uma invasora. Porque nesse novo espaço onde ela vai morar, ela não vai ter o seu ambiente natural com os seus predadores naturais. Então, vamos ver agora algumas espécies de animais e plantas invasoras aqui no nosso país. Uma das espécies é o javali. Ele é um tipo de porco que veio de carona como alimento nos navios de colonizadores europeus. E o seu predador natural é o lobo cinzento, que é uma espécie que não tem no nosso país. Então ele se tornou invasor aqui. Ele é um animal que se alimenta de raízes, frutos, castanhas, sementes, insetos, ovos e até filhotes de outras espécies. Outra espécie invasora é o sagui de tufo branco. Ele é originário do nordeste do nosso país mesmo, porém ele foi levado para outras regiões por conta do tráfico. E aí o que acontece? Essa é uma espécie que ela se alimenta de frutos, aranhas, insetos e começou a competir com os saguis que já existem nessas outras regiões. Então aqui acontece um caso em que essa espécie invasora começou a causar extinção das espécies de saguis que já viviam nessas regiões. Um outro exemplo de espécie invasora, e agora falando um pouquinho de plantas, é o ipê de jardim. Vocês já devem ter visto, ela é uma pequena árvore amarelinha. Ela não é do Brasil, ela veio lá do México. E ela também é considerada uma espécie invasora, principalmente em regiões de pasto. E mais um exemplo aqui de planta invasora é a capim braquiária, que ela veio da África para ser cultivada como pasto em regiões mais secas, só que ela se tornou uma planta invasora muito comum em campos de lavoura, porque ela acaba prejudicando ali o cultivo das plantações de soja, cana, açúcar, enfim, porque ela é muito resistente. Bem, pessoal, então na aula de hoje nós aprendemos um pouquinho sobre as espécies invasoras, que podem ser tanto plantas quanto animais, que acabam morando em um lugar que elas não pertencem. Essa mudança de lugar para outro pode acontecer de forma natural ou então por ações provocadas pelo homem, e elas acabam crescendo e se espalhando muito rápido nas novas regiões, porque geralmente elas não têm o seu predador natural. Na próxima aula nós vamos começar a ver sobre a biodiversidade em todas as regiões do nosso país,
começando então pela região sul do Brasil. E chegamos ao final de mais uma aula. Quero parabenizá-los a todos por chegar até aqui. Alcançamos o nível 24. Hoje vocês ganharam uma Kalanchoe, ou também chamada de Flor da Prosperidade. E eu espero que vocês tenham gostado da temática dessa aula. Conto com vocês realizando lá as atividades, os joguinhos. E nós nos vemos em breve. Tenham todos uma ótima semana.